Alô, donos de postos, queridos do meu Brasil, tudo bem com vocês? Aquele abraço especial para você que é revendedor mineiro associado Minas Petro. Você já sabe, o Minas PetroCast é um oferecimento de Lotar Equipamentos, onde você encontra tudo em acessórios e equipamentos para a sua pista de abastecimento. Consulte lotarequipamentos.com.br. O governo do PT vai entrar com tudo para vencer as eleições de 2026. E a prioridade, de acordo com o próprio presidente, será o fim da escala 6x1. Menos trabalho para os empregados, mais custo para os empresários. De um lado, a esquerda diz que a medida trará produtividade e menos rotatividade. Os empresários reclamam com o aumento do custo da folha salarial. O papo de hoje é sobre a queda da escala 6x1 que tramita em Brasília. Estúdio pesado aqui hoje. Roda a vinheta, Corsino! Olha só, começando apresentando o pessoal de casa, doutora Fabiana Saad, aqui do Jurídico Trabalhista e componente também na Comissão de Direito Sindical da OAB. Tudo bem, doutora? Como vai? Tudo bem. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui nessa discussão, junto com colegas fenomenais. É um tema extremamente relevante para a categoria, né? E estamos aí, vamos tentar... Polêmica aqui hoje. Polêmica, né? Já tô deixando todo mundo de cabelo em pé. Exatamente. E ele que já é meu sócio aqui, um dos diretores mais presentes do Minas Petro. Como vai, doutor Fábio Cruz? Hoje só os doutores aqui hoje, hein? Pois é, prazer estar aqui de novo com vocês, com essa ilustre bancada, né? E estamos aí para poder discutir mais um pouco como que essa escala vai impactar o setor, e principalmente o posto de gasolina, aquele cara que está lá no interior, né, trabalhando, tentando pagar suas contas, sobreviver aí no mercado tão acirrado. Legal, e fica até o final, porque no final vai ter uma conta aqui pra você, tá? Que a gente já tá projetando. E trouxemos o nosso especialista trabalhista aqui, vice-presidente da Comissão de Direito Sindical da OAB, diretor da Associação Mineira dos Advogados Trabalhistas, professor do tema em cursos de pós-graduação em Direito do Trabalho, Conrado de Mambro Oliveira. E aí, Conradão, beleza? Tudo ótimo. Eu quero agradecer o convite, falar da minha alegria de estar aqui hoje no Minas Petro, tratando desse tema tão relevante ao lado da Fabiana, do Fabinho, e espero contribuir aí de uma forma muito adequada, né, para o olhar e para o debate desse tema. Conrado, uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, e tenho chamado a atenção isso lá na comunicação do Minas Petro, é que não adianta desesperar também. Todas as PECs, os projetos de leis que estão tramitando em Brasília, prevê um escalonamento dessa redução de 44 para 36, né? O primeiro ano já não vai abaixar tanto assim. Eu queria que você falasse um pouco dos desdobramentos, assim, das propostas que estão em Brasília, e especialmente desse escalonamento, que eu acho que é importante o revendedor entender que já não é de imediato. Primeiramente é fundamental entender que a proposta de emenda à Constituição é um projeto que visa alterar a Constituição Federal. Então tem uma tramitação dentro das casas legislativas do Congresso Nacional, isso independente da temática, né? Qualquer proposta de emenda à Constituição, ela tem o seu início com a proposição de algum parlamentar, de um deputado ou de um senador, e esse processo ele tem a tramitação prevista na Constituição Federal, nos regimentos internos das casas, até chegar, se for o caso, ser aprovada pelo Congresso e depois sancionada pelo presidente da República, né? Então, existe uma tramitação de um processo legislativo. No caso dessa temática nossa, né, da questão da jornada 6x1, da redução da jornada, essa discussão ela foi reacendida com a proposta de emenda à Constituição que foi proposta pela deputada Érica Hilton, a proposta número 8 de 2025. Teve muita mídia, né? Muita coisa em cima. Teve muita mídia, assim, uma grande repercussão. Ela realmente reviveu, E, de fato, é um tema que tem um apelo social muito grande. Claro. Né? E esse tema, basicamente, essa proposta, ela visa alterar um artigo, um inciso de um artigo da Constituição Federal. A Constituição Federal, atualmente, ela estabelece um limite de jornada de 8 horas por dia e 44 horas semanais. Então, essa proposta de emenda à Constituição, que a gente chama de PEC, o objetivo dela é alterar esse artigo, reduzindo o limite semanal de 44 para 36 e o limite e a quantidade de dias trabalhados serem permitidos somente apenas 4 dias.
de forma que 3 dias a pessoa não trabalharia. Cirúrgico, né? Foi lá. Passando para 4, uma jornada 4x3, com 36 horas por semana e 8 horas por dia. Né? Então altera esse artigo. Conrado, essa é uma das PECs, né? Exatamente. E existe uma outra PEC que também foi reacendida, né, com esse debate, que é a PEC 148 de 2015. Isso. Proposta pelo senador deputado Paim, que é o autor dessa proposta. Sim. Que tem mais ou menos a mesma finalidade de reduzir a jornada, né? O debate, o grande tema é o mesmo, de redução da jornada, mas que nessa proposta há uma redução de forma escalonada. Gradativa, exatamente. A primeira que eu comentei, a PEC 8, é uma redução abrupta, sai de 44 e vai para 36. Né? Já essa outra proposta é uma redução gradativa, onde a gente teria uma questão anual que chegaria às 40 horas para depois chegar às 36 horas à medida que o processo, né, fosse evoluindo, mas assim, o fim último dela seria também chegar às 36 horas por semana. Perfeito. Fabinho, o que a gente vê na imprensa é que, se cair, começa a vigência a partir de 2027. Essa gradatividade, ao menos, dá para o empresário se planejar um pouco melhor e ir tirando o band-aid devagarzinho, né? Um pouco, a analogia é mais ou menos essa. Como é que você está vendo isso? Eu acho que a gente tem, como empresário, a gente tem que começar a acompanhar a tramitação desse projeto de lei. Se a gente ficar passivo, né, eu acho que esse projeto de lei vai ser aprovado, né? Ele tem uma grande ênfase social para poder ajudar os trabalhadores, mas eles não pensam no empresário que vai ter um aumento de custo. Existe o processo... igual você falou, tirar a casquinha, né? Tirar o band-aid. Então ainda vai ser paulatado por ano. Mas o empresário tem que ficar atento, né? Porque ele vai ter um aumento de custo, ele vai talvez tenha que contratar mais funcionário para cumprir a mesma jornada de trabalho que ele tem hoje. Talvez não, né, Fabinho? Não tem jeito. O dia continua com 24 horas, né? Você tira um dia do funcionário, vai ficar um buraco na pista, como é que vai faz? Ficar o buraco. Ou a pessoa contrata, ou ela vai ficar deficitário o atendimento. Beleza. Doutor... E a gente já está vivendo hoje uma dificuldade de contratação, né? E tem uma questão também que a conta não fecha, né? Porque, como o Conrado falou, a gente tem 2 PECs hoje em mesa. A PEC número 8 que está na Câmara e a PEC 148 no Senado. E a PEC 8, ela não tem essa possibilidade de fracionar. É direto, sai de 44 para 36 horas, limitando 8 horas por dia e 4 vezes na semana. Só que 8 horas por dia, 4 vezes na semana, são 32 horas. Né? Essa conta não fecha. Então, a gente já chega aí numa insegurança jurídica muito grande, né? Para qualquer empresário. Eu ia chegar aí, Fabi. Sei que no trabalhista vocês estão debatendo muito o tema. Toda mudança de regramento, seja tributário, trabalhista, há um receio de uma onda de judicialização. Eu sei que está muito incipiente ainda, mas vocês estão vendo essa possibilidade, esse caos jurídico que isso pode gerar? Total. Primeiro que onde há relação humana, pode haver conflito, né? E aí vai surgindo as questões. Qualquer mudança drástica na legislação, seja em qualquer tipo de tema, já gera insegurança jurídica, já gera o problema. Até as empresas se adaptarem, as pessoas se adaptarem, pode haver várias questões aí para judicializar. E tem N temas que a gente pode tratar, né? Na nossa categoria, por exemplo, a gente já tem uma escassez de mão de obra muito grande. Exatamente. Você reduzindo a jornada, você obrigatoriamente vai ter que contratar mais funcionários. Fabiana, eu fiz um estudo que um posto de gasolina hoje, se ele tem 20 funcionários, no primeiro ano da lei, ele tem que contratar 2 funcionários a mais. Ao final do processo, ele tem que contratar 25% a mais, ou seja, 5 funcionários. Quer dizer, a gente já não está conseguindo colocar a quantidade de funcionários que a gente tem. E ainda a gente vai ter que subir 25% o número de funcionários que a gente tem. A conta não fecha. E fora o impacto financeiro disso, né? A gente vai ter um aumento de custo proporcional, né? E esse aumento de custo, quem vai pagar? Né? Fica essa pergunta aí. Isso juridicamente vai acarretar alguma coisa. Alguns empresários podem optar pela informalidade, uma flexibilização, e os próprios empregados também podem optar por essa informalidade, porque como ele vai trabalhar menos em uma determinada empresa, às vezes pode
optar por o famoso bico, né? Uhum. Na informalidade, e isso gerar posteriormente problemas numa justiça do trabalho. Problema trabalhista. Concorda? Você acha que pode haver uma avalanche aí de judicialização, ser um problema também, além do problema gerencial, ser um problema jurídico também? Eu acho que sim, porque a PEC, como eu disse, ela se propõe a alterar um único dispositivo, mas isso tem vários desdobramentos para baixo do ponto de vista de CLT, de legislação infraconstitucional. Acho que, como Fabiana colocou, né, se a gente tem... Porque o propósito da PEC é trabalhar-se menos para as pessoas terem mais qualidade de vida, para terem mais tempo com suas famílias, etc. Mas a gente tem experiências e alguns dados, né? Por exemplo, no caso da jornada 12/36, que as pessoas trabalham 12 horas e folgam 36, que nesses períodos de descanso, que deveriam ser para descanso, as pessoas também arrumam outro tipo de atividade. Então acaba que as pessoas trabalham até mais, né? Exatamente porque o tempo que seria livre, ela ocupa com outra atividade. Né? Então, imagina uma pessoa que trabalha 4 dias na semana, ela vai ter 3 dias livres. Muito provavelmente ela vai né, obter uma segunda colocação, seja formal ou informal, e vai acabar trabalhando mais, vai ter menos tempo de vida para se dedicar aos seus filhos, à sua família, a outros afazeres. E na informalidade, que é pior também. Muito provavelmente na informalidade. Eu só estou com uma dúvida aqui, Conrado, porque a PEC 8, ela fala do 4x3. Exato. E a PEC 148, ela fala 5x2, não? Confirma isso, mas eu acho que ela fala 5x2. E aí mas de toda forma ela reduz o limite ela para reduz 36. As horas, né? Só que esse cálculo que eu fiz dos 25% a mais é no cálculo da escala 5x2. Nessa questão da PEC. Porque se for passado a 5x3, o número aumenta. Você vai ter que contratar mais gente do que o que a gente estimou. Na PEC 148, a proposta é a redução escalonada até chegar a 36 horas. Mas uma escala então, 5x2, isso. Você pode ter, né, essa escala 5x2. Exatamente. Conrado, a gente estava falando aqui do protagonismo que a Convenção Coletiva de Trabalho vai tomar agora também com essa mudança. Temos aqui um membro da CCT, uma negociação que o Minas Petro sempre faz com muita técnica, tem um setor específico para isso. Queria uns insights de você sobre a importância da CCT agora também, que pode tentar ajudar nisso. Na verdade, Guilherme, a Constituição Federal, desde 1988, ela prevê num dispositivo o reconhecimento das convenções e acordos coletivos. Então, desde 1988, os sindicatos de empregados e empregadores e as convenções que eles firmam já têm um papel fundamental dentro da estrutura jurídica normativa no Brasil. E com a entrada em vigor da reforma trabalhista em 2017, que teve como um dos motes, né, a supremacia do negociado sobre o legislado, e depois com a fixação do que a gente chama do tema 1046 pelo STF. O que é isso? O STF, ele valida esse raciocínio, essa estrutura de que o negociado, o que os sindicatos negociam, prevalecem sobre o que está na lei. De forma que hoje, toda a estrutura jurídica que a gente tem coloca a convenção coletiva num papel muito elevado. Né? A convenção coletiva ela prevalece sobre o que está na lei, respeitados o que a gente chama de direito indisponível. Os direitos indisponíveis seriam os que estão no artigo 7º da Constituição, que é 13º, férias, fundo de garantia. Eu não posso fazer uma convenção para retirar ou suprimir esses direitos que são esse núcleo duro, o direito mínimo do trabalho ali. De saúde do trabalhador também. Exatamente. Agora, a partir daí, os sindicatos eles têm uma criatividade, uma autonomia para negociar. Perfeito. E o que é interessante nessa temática, né? E que eu particularmente acho que essa discussão das PECs, elas são muito inoportunas. Eu acho que o Brasil não está maduro para esse tipo de discussão. Porque a Constituição Federal ela estabelece um limite, como eu disse, de 8 horas por dia e 44. Os setores econômicos, a indústria, o comércio, o varejo de combustíveis, enfim, né? O ensino, o saúde, cada setor tem suas particularidades, suas necessidades, suas escalas específicas. Então, aí sim, né? Volta a discussão dos sindicatos, porque essa redução de jornada, esse debate, talvez o palco melhor para ele seja exatamente nas negociações coletivas, porque cada setor representado pelos seus sindicatos
é que conhece a necessidade. Nem sempre o que é bom para a indústria vai ser bom para o varejo de combustíveis. E não vai ser bom também para o setor de saúde. Então, os sindicatos, eles são os porta-vozes, né, das necessidades de cada contexto produtivo e profissional também. Então, eu sempre tenho dito que, na minha ótica, na minha experiência profissional, né, na minha bagagem jurídica e de mercado, eu vejo que essa discussão ela tem que se dar numa mesa de negociação. O Fábio, juntamente com a comissão de negociação, com o sindicato profissional, eles conhecem o setor de pós-combustíveis. Perfeito. Eles sabem aquilo que pode ser feito em prol do empregado, sem gerar um custo excessivo para o empregador, mantendo uma relação de trabalho adequada, com a segurança jurídica, como a Fabiana colocou, que é um valor fundamental hoje, né? A insegurança jurídica que a gente vive no Brasil, ela espanta investimentos, ela espanta, né, a criação de novos negócios. Então, a gente tem que ter um ambiente de negócio saudável para que a gente possa realmente incrementar a atividade econômica, trazer desenvolvimento econômico e social. Fabinho, que bela análise da CCT, né? Você vive aqui a CCT, acompanho a sua luta junto da figura do nosso querido seu Maurício, enfim, outros membros importantes. Toma uma proporção ainda maior, a CCT já era importante. Pois é, eu acho que a CCT ela ganhou, igual o doutor está falando, ela ganhou uma proporção maior do que a gente estava negociando. E eu até agradeço a observação dele, porque se essa PEC passar, a CCT ela vai ter um trabalho mais árduo do que a gente estava esperando, né? E a gente já está em plenas negociações, as próximas reuniões são dia 12, agora de fevereiro, e estão sendo muito difíceis para a gente poder tentar fechar um acordo. Imagina agora com essa PEC ainda envolvendo isso. Vai ser divertido. E complementando um pouco essa questão interessante, que é o fortalecimento sindical, a ideia primeira, a proposta desse projeto de lei seria o quê? A qualidade de vida e o aumento do consumo. Era essa a proposta, né, que eles preveem. Só que no nosso caso de revendedor de combustível, porque em vários países que deram certo esse tipo de redução de jornada, eles investiram em automação, em tecnologia, mas no nosso tipo. Inclusive no self-service, né, Fabiana? Exatamente, isso que eu ia chegar uma coisa lá. Que a gente tem que colocar. Ela levantou a bola, Fabinho. É uma impossível não falar sobre autoabastecimento, já é uma pauta muito antiga do setor. Joga luz também nesta questão do autoabastecimento. Hoje somos previstos por lei, não podemos, proibido por lei. Uhum. Vamos entrar aqui no mérito. Mas cada vez mais fica mais apertado para o empresário do setor, né? A gente tem a questão do benzeno, que a gente estava lá em Brasília negociando, por causa das normas de benzeno, que estão criando mais despesas e mais obrigações para o setor. Agora a gente tem vamos ter que contratar mais gente para poder atender, né? A gente está com dificuldade de contratação. A gente ontem a gente teve uma reunião lá da diretoria, né? E uma das demandas foi um manual de como contratar melhor, né? E como segurar mais o funcionário. Quer dizer, a gente já está vivendo um momento complicado. A gente está vivendo praticamente um pleno emprego no Brasil, né? Eu não quero entrar aqui nos motivos, se são sociais, se são econômicos, né? Mas a gente tem hoje falta de mão de obra no setor. A gente não tem mão de obra no setor, está faltando, a gente não consegue contratar, a rotatividade está altíssima e agora a gente precisa, para manter o atendimento, contratar 25% a mais. Será que não está na hora de ter uma discussão séria sobre o self-service? Eu, por mim, sim, tá? E tem informação, o Passarinho Verde me contou que a gente trabalha também em Brasília para a gente tentar viabilizar isso. Tem alguns cases, inclusive no Brasil, em Santa Catarina, se eu não me engano, a Rede Mime implementou o posto híbrido. Acho que talvez seja o futuro da revenda mais ou menos por aí, Fabinho, com esses problemas em evidência. Eu acho que o self-service ele traz oportunidades e riscos, né? Eu acho que a gente tem que balancear qual que é a oportunidade que vai ter e qual que é o risco para o setor, né? Mas do jeito que está difícil contratar e cada vez mais há um aumento de custo, eu acho que as oportunidades estão ficando maiores que os riscos. E lembrando aqui que essa proposta de lei reduz a jornada, mas não pode reduzir o salário.
Só que a Constituição Federal, ela tem essa proibição, né, de reduzir o salário, salvo negociação coletiva. Então, mais aí um motivo... Para a CCT ficar pesando. Exatamente. Eu fiz uma conta, Fabiana, no final do ano... Peraí. Aumenta o volume, que é o momento mais esperado aqui desse podcast. Eu sei que você não tá sabendo fazer essa conta, mas diretoria do Minas Petro já debruçou sobre isso. Ele é Caxias, graças a Deus, que eu convidei ele pro podcast. Ele fez um estudo, fez a apresentação. Como é bom ter entrevistado desse jeito. Você não deixou eu mostrar a apresentação Aumenta o volume que vem a conta aí. Lápis e papel na mão. A apresentação vai ficar pro interior? Vai ficar pro interior, exatamente. Ó, vou levar ele pros congressos, tá? E ele vai conversar com a gente. Vai lá, Fabinho. O impacto anual no primeiro ano é de 100 mil, fazendo a comparação, no posto que tem 20 funcionários, ele vai passar para 22, depois ele passa 23, 24 e chega ao final com 25. Então, de 20 para 25. Ao final de 5 anos, o impacto anual passa a ser R$250 mil por posto de combustível. Isso no custo da folha de pagamento. De pessoas, um posto com 20 pessoas. Um posto com aqui, né? Simulação de 20 pessoas, trabalhando de 6 da manhã às 10 da noite. Enfim, a gente está falando aí R$250 mil por posto. Agora, vocês querem uma projeção nacional? Você tem esse número, Fabiana? Não. São mais ou menos 650 mil frentistas no Brasil. A gente está falando em aumentar mais 162 mil novos funcionários. Sabe qual que vai custar isso para o setor? 8,3 bilhões de reais. Quem vai pagar essa conta? E é uma conta muito precisa, Fabinho, porque o salário e os custos, você como empresário já antigo do setor, tá ali, né? Acho que a projeção é bem... É isso. É bem preocupante e muito interessante o seu estudo. Vai dar pra gente abordar mais vezes. Eu gostaria de, inclusive, aproveitar na comunicação. Acho que é um tema muito importante. Tamo junto. Beleza. É aquela famosa frase, né? Tudo certo para dar errado. Olha como é que você resume o nosso podcast, Fabiana Saad, pelo amor de Deus. Doutor Conrado, considerações finais, obrigado pela presença aqui, é uma análise assim muito bacana, muito técnica, de grande qualidade, obrigado, e gostaria de contar com novas visitas aqui, viu? Sempre que me convidar, pode ter certeza que eu virei. Eu quero dizer que eu acho assim, toda discussão nacional que vai impactar o setor empresarial, a gente tem que debater de forma séria, honesta, né? Concordo com o Fabinho, assim, no curso desse trâmite legislativo das PECs, é muito importante a mobilização, a organização das entidades sindicais, associativas de cunho empresarial, para levarem aos seus parlamentares esses impactos impressionantes, como o Fabinho trouxe para nós, né? Eu acho que o Brasil não está na contramão do mundo. Eu estava lendo uns dados de um estudo da CNI, da Confederação Nacional da Indústria. Existem vários países desenvolvidos, como Alemanha, Argentina, Dinamarca, Irlanda, México, Países Baixos, Peru, Uruguai, cuja jornada é de 48 horas, o limite, né? É como eu disse, porque a gente está falando do limite. Então, se existe uma realidade diferente para aquele setor, para aquela atividade profissional, isso aí fica a cargo da negociação direta entre empregado e empregador, de forma individual ou através dos seus sindicatos, como a gente falou. Então, eu acho que a gente tem que tratar isso com muito cuidado, né? Porque, afinal de contas, o que sustenta toda a estrutura do país, o governo, né? No final das contas é a empresa. Sem a empresa a gente não tem empregado, sem a empresa a gente não tem renda, sem a empresa a gente não tem arrecadação de impostos, a gente não tem como fazer investimento social, né? Então, assim, a gente tem que cuidar desse ambiente de negócio para que a atividade econômica ela tenha um ambiente propício para crescimento, porque é ela que vai gerar todo o progresso coletivo, o progresso individual, econômico e social do país. Né? Então, ficam aí as minhas considerações finais e minha gratidão pelo convite. Perfeito. Doutora Fabiana Saad, mais uma vez, obrigado pela presença. Eu que agradeço. Temos muita coisa ainda para discutir em relação a isso, né? Lembrando que é apenas um projeto de lei, então não tem nada ainda vigente, certo. Nas votações podem estar alterando isso. Mas estamos aí estudando, né, prevendo aí o que pode acontecer no setor.
E só finalizando, tem uma enquete no site da Câmara que está desde fevereiro de 2025 até ontem, 97% das votações são totalmente favoráveis à redução da jornada. Exatamente. Então, nós temos aí, eu acredito que a gente tem uma chance aí muito grande de realmente, ainda mais por ser um ano eleitoral, de ter essa alteração na jornada. Fábio Croso, muito obrigado, meu caro. Vou orar pra você na CCT, tá? Nossa, cara. Obrigado. Vou orar, assim, e que bom que temos pessoas como você na CCT, muito técnicas, com traquejo político importante. Eu realmente tô preocupado. E aí? Eu não tô não, Guilherme. Eu acho que eu tenho comigo uma seguinte. Você tá na praia, veio uma onda, pegou só aquelas pessoas ali, atinge muito aquelas pessoas. Veio um tsunami, levou tudo embora. Cara, tá ruim pra todo mundo. O que a gente tá vivendo é um tsunami que tá pegando todo mundo. Então, acho que esse momento vai ficar ruim pra todo mundo e as pessoas vão se adequar, vão ter que se trabalhar, vão ter que se planejar. Fica o apelo para que você, revendedor, converse com seu representante legislativo, mostre os números. O Minaspetro está aqui aberto para você. Entre em contato com a gente para poder ter esses dados, tá? Converse com ele, converse sobre o impacto que vai ter para você, né? Se você sentir que, igual a Fabiana falou, a gente está em ano eleitoral, que essa PEC vai ser aprovada, cara, se programa, verifique seu orçamento, onde que dá para você cortar custo, né? A gente já está com dificuldade de contratação, começa a se planejar, porque senão você não, na hora que virar a lei, você não vai ter funcionário para atender seus clientes. Então, assim, cara, é o momento de agir e entrar em contato com o seu representante legislativo. Não fica parado, vai atingir todo mundo, é um tsunami que está vindo e tamo junto. E a CCT vai ser interessante. E salve-se quem puder. Exatamente. Amigo revendedor, alguém vai pagar a conta e é você, fechando mais um Minaspetro Cast com o oferecimento de Lotar Equipamentos, onde você encontra tudo em acessórios e equipamentos para a sua pista de abastecimento. Consulte lotarequipamentos.com.br. Um grande abraço para você, até a próxima. Tchau, tchau.